Paz e graça, meus irmãos, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal Aprofundando em Deus. Eu sou Luiz Carvalho e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2 de Hebreus. Gente, isso aqui é um alerta, é um convite e também uma revelação, tudo ao mesmo tempo. Em Hebreus 1, quando a gente viu, se você não assistiu, está aqui no nosso canal, a gente viu que Jesus é a expressão do Pai, a expressão exata do Pai, a palavra final de Deus e também ele é o sustentador, a base do universo. E agora em Hebreus 2, o livro vai mostrar, o capítulo, o que isso significa para mim e para você na prática. Mas antes de entrar nessa palavra prática, que você vai levar para a sua vida hoje, se inscreva no nosso canal, compartilhe. Tem também o canal de evangelismo, que a gente tem postado 2 vídeos por dia sobre evangelismo na rua, sobre a palavra de Deus. É fantástico. É o @evangelismo com coragem. O meu Instagram, pessoal, é @luizcarvalhopro. E tem também o 5am, aqui embaixo tem um link para você estar no 5am todo dia de manhã, hein? Não perca. Vamos lá. O primeiro alerta do capítulo é para a gente não negligenciar a salvação, para a gente tomar cuidado, para a gente não se desviar. Ele já começa o livro com uma advertência muito séria, que está assim, ó. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Então o escritor de Hebreus está dizendo assim, não deixe a fé escorregar, não viva no automático, não trate a salvação como algo comum para você se desviar. E ele vai reforçar esse aspecto no versículo 3, que está aqui, ó. Vou ler só o comecinho. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Irmão, é como se ele estivesse falando assim, você tem noção do preço que foi a salvação de Cristo para a gente? Tem noção do que foi o sangue derramado? Aquele sacrifício perfeito, aquele sacrifício na cruz por nós? A salvação ela é mais que um convite. A salvação ela é um tesouro que precisa ser cuidado com muito zelo. Muitas vezes, né, como evangelista, eu levo muita palavra para evangelizar, para a pessoa receber Jesus. Tudo que eu quero é que as pessoas elas entendam quão grande foi ter essa salvação. Alguns entendem, sim, muitos não, alguns rejeitam. É um processo. Só que a gente não pode parar de pregar, a gente não pode parar de levar essa possibilidade de salvação para todos. Depois, um outro trecho aqui que me chamou muito a atenção foi quando Jesus ele assumiu a nossa humanidade. Porque Jesus ele não ficou lá no céu observando, parado, né? Tudo que a gente passava, toda a nossa dor, não. Ele desceu, ele se tornou humano. Ele sentiu exatamente o que a gente sente aqui na Terra. E olha o que está aqui em Hebreus 2, versículo 9. Aqui, ó. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que anjos. Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ou seja, ele entrou na nossa história, ele entrou na nossa dor. E o mais incrível de tudo, ele provou a morte no nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar. Isso é tão profundo, porque isso mostra que Jesus ele sabe exatamente o que passa aqui nessa terra com o nosso corpo, as nossas emoções, os desafios que a gente tem com a carne. Ele sabe o que é cansaço, ele sabe o que é fome, ele sabe o que é sede, ele sabe o que é choro, ele sabe muito bem o que é tentação, porque ele já passou por tudo isso, meu irmão, tentação no deserto, tentação em várias áreas Jesus passou. E é por isso que ele é o mais capacitado para nos ajudar. Por isso que ele é o Salvador, ele é o Redentor, por isso que ele é o grande Senhor. E depois aqui tem um trecho que mostra... esse trecho eu gosto muito, hein? Os pentecostais também amam. O trecho que mostra que Jesus destruiu a morte e o diabo. O diabo está morto, está derrotado. Morto ainda não está, mas está derrotado. Vou ler aqui o versículo 14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo. Então Jesus se assumiu como carne e sangue para entrar na guerra e destruir aquele que escravizava a humanidade pelo medo da morte. Em outras palavras, o que é isso? Jesus venceu o diabo naquilo que era a maior arma dele, que é a morte. Jesus desarmou o inferno, ele foi lá e tirou as chaves do inferno. O diabo não tem nem a chave do inferno. Jesus arrancou essas chaves da morte do diabo. E agora, portanto, você que tem Jesus, você não precisa viver com medo. Nem da morte, nem da amanhã, e muito menos do inimigo. Porque Cristo venceu. O diabo é que morre de medo de nós. O diabo é que morre de medo de você.
Quando você ora, quando você põe seu joelho no chão, ele treme, ele vaza de medo. Ah, eu esqueci de falar também antes aqui, no versículo 11, me chamou muita atenção também, a palavra que nos mostra que Jesus se tornou o nosso irmão mais velho. A metade, ó, eu peguei a metade só do versículo 11, que está escrito assim, ó. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Eu não poderia deixar de falar desse trecho, por quê? Porque é o rei do universo, é o sustentador de tudo, é o filho eterno, não se envergonhando de te chamar, de me chamar de irmão. O que é isso? Isso é intimidade, isso é proximidade, isso é família, isso é identidade. Você não é uma pessoa estranha no reino. Você é conhecido, eles conhecem lá o seu nome, como na sua casa, como na sua família aqui da terra. Você é da família real. Essa é a verdadeira família real. Não é aquela lá do príncipe Charles, da rainha Elizabeth, não. A nossa família, porque nós somos do reino. Porque somos filhos do rei. Somos irmãos do rei de tudo também. Por isso que nós somos a família real. A família mais importante de todas. E aí, para fechar, gostou dessa parte da família real, né? Então aí, para fechar, para você ficar mais feliz ainda, no versículo 18, o último aqui, mostra o tanto que ele entende a nossa dor. Olha como é bom ter uma pessoa que nos entende. Entende mais que o psicólogo, que o terapeuta, que tudo. Está escrito aqui, ó, no versículo 18. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ou seja, Jesus não ajuda de longe, ele ajuda de verdade. Próximo, ele está do nosso lado, porque ele sabe como é difícil. Ele nos entende, ele nos socorre, ele sabe aonde dói, onde o calo aperta, ele sabe o peso da tentação e por isso que ele nunca nos abandona. Não importa se você tem pecado, não importa se você pecou ontem, se você fez algo grave, ele não te abandona. Clame, ele vai até você, porque ele sabe o que você está passando. Então, gente, concluindo aqui e resumindo, Hebreus 2 é um capítulo que mexe com a gente, porque ele lembra a gente quais foram as coisas que ele nos lembra. Vamos rever aqui, ó. A salvação é preciosa, Jesus assumiu nossa identidade, ele venceu a morte e o diabo, ele nos chama de irmãos, ele entende a nossa dor e ele nos socorre sempre. Caramba, é muita coisa num único capítulo só, né? Você já tinha reparado o tanto de riqueza que tem em apenas 18 versículos de Hebreus 2? Quanta coisa, gente! É muito curto e muito profundo. E essa é a palavra de Deus, é por isso que quanto mais a gente aprofunda, quanto mais a gente se delicia, mais a gente desfruta. Falando de desfrute, quem sabe esse não pode ser, né? Quem participa do 5am sabe essa questão de desfrute. Quem sabe esse não pode ser o seu desfrute do dia? Eu nunca vi no meu grupo alguém falar que esse foi o desfrute. Eu vou falar o meu de amanhã, que é o mergulhar na palavra de Deus. Foi um desfrute, desfrutar desse versículo, desse capítulo 18 aqui, cheio de versículos maravilhosos, por que não? Então, se essa palavra, esse desfrute de Hebreus 2 tocou seu coração, comenta aqui, Senhor, eu quero ir profundo na sua palavra, Senhor, eu quero desfrutar dos versículos da sua palavra. Escreve isso, que Deus vai gostar, você vai agradar o Senhor. Lembrando, te amo em Cristo Jesus, você é muito amado. Que Jesus te cubra de muita graça e de muita revelação. Te aguardo em Hebreus 3, fique com Deus.